Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18. Diz assim na edição Almeida Revista Atualizada: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Na linguagem Almeida Revista Corrigida diz assim: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Na tradução na nova linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje diz assim: Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. Na tradução Bíblia Viva, ou seja, tradução parafraseada, diz assim: Você, homem justo, não fique alegre quando o perverso for castigado por Deus, nem vibre quando ele tropeçar, para que o Senhor não fique sabendo e se desagrade e desvie dele a sua ira. Na versão contemporânea diz assim: Não ria quando o seu inimigo cair, nem quando estiver na pior. O Eterno poderá ver e desaprovar sua atitude, e então chegará a sua vez de cair. Então vamos lá. Então o versículo está falando sobre o princípio ético e espiritual. E é um chamado de Deus à misericórdia. Certo? Quando o teu inimigo cair, não te alegres. Ou seja, você está se alegrando, você não está sendo misericordioso. E esse é um sentimento importante, ter misericórdia. O próprio Jesus chama a atenção desse sentimento da misericórdia, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o texto aqui está dizendo o seguinte: que você não tem que se alegrar com o seu inimigo quando ele cair, se alegrar pela queda dele, né? Nem se regozijar no teu coração quando ele tropeçar. O texto adverte contra essa tendência humana de se alegrar com a tristeza ou com a desgraça alheia, principalmente quando alguém quer mal ou alguém que você não gosta. Tá? Mas o texto aqui basicamente está chamando a atenção de quem são os inimigos. Esse sentimento de regozijo pode ser motivado por vingança. Esse sentimento, no fundo, é um sentimento de vingança. E a Bíblia diz que a gente não tem que pagar o mal com a vingança. Paulo diz lá em Romanos que você não deve pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o mal é pagar o mal com vingança. Então você vê que está tudo atrelado. Os textos se complementam e têm uma mesma sintonia. Então esse sentimento de regozijo, de alegria por vingança, por essa justiça muito pessoal, né? Ela não reflete aquilo que está no coração de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, lento para irar e grande em compaixão. Está lá Salmo 103:6. Portanto, alegrar-se com o sofrimento do outro, mesmo que seja do inimigo, é incompatível com a justiça e a misericórdia de Deus. E a gente faz isso sempre. A gente vê pessoas erradas. Não é difícil você não se alegrar quando vê que alguém que fez mal a alguém foi preso, ou muitas vezes, dependendo do que fez, ele está pagando e você fica feliz. Mas a Bíblia diz que você não deve ter esse sentimento, porque no fundo isso é um sentimento de vingança. Segundo a palavra de Deus, é um sentimento de falta de misericórdia. Outra coisa que a palavra está chamando a atenção é para você ter humildade e reconhecer a própria fraqueza. Ou seja, é uma fraqueza, porque a grande verdade espiritual é que todos nós somos vulneráveis e dependemos da graça de Deus. Ele pode ter caído e você não exerceu misericórdia, mas um dia você pode cair. E se você cair, as pessoas não exercerão misericórdia com você.
Então, alegrar-se com a queda do outro revela um coração cheio de orgulho e, no fundo, um sentimento de superioridade. Superioridade. O justo deve considerar que ele está de pé por conta da graça. Por conta da graça. E Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, preste atenção, o senhor está de pé, mas você pode cair. Então, fique atento, vigilante com o que você está fazendo, com o que você está pensando, para você não cair. Mas, fatalmente, nós cairemos. Não tem como passar nessa vida, né, irmão Juvenal, sem cometer pecados. Então, é um perigo tornar-se juiz dos outros. É o que também esse texto está dizendo. É perigoso tomar esse papel de juiz, assumir esse papel de juiz que não nos pertence, porque o único juiz justo é Deus. Então, alegrar-se com a desgraça do outro não é moralmente correto, é moralmente condenável, é uma atitude condenável pela palavra de Deus. E também mostra a falta da submissão à soberania de Deus. Você vê um texto desse, tem toda essa mensagem por trás. Porque o que leva a pessoa a rir, está pagando, está empregado, está merecendo. No fundo é um sentimento de vingança que você tem no coração. E você ainda diz assim, Deus não está julgando corretamente, demorou demais demorou demais a sentença de Deus sobre a vida dessa pessoa. Mas depois você entende, meu irmão, que quando vem a sentença de Deus, o indivíduo não fica em pé. Não fica. Então, adotar essa prática de amor e misericórdia é um padrão estabelecido na palavra de Deus. O cristão é chamado para amar, orar e perdoar. Orem por quem vos perseguem. Orem pelos inimigos. Ame o inimigo. Eu estava esses dias pensando, rapaz, o inimigo, você faz uma atitude boa com ele, ele se choca. Você desestabiliza o indivíduo, porque ele espera você fazer o mal contra ele. Você imagina um inimigo está na estrada com o pneu furado, você para o carro. Bom dia, tudo bom? Está com problema aí no carro, o pneu furou? Ele vai olhar assim, foi o pneu furou. Tá, o que foi o carro seu? Eu estou sem macaco. Eu estou sem estepe. Se aperrei não. Vamos tirar o pneu, vou botar no meu carro, vou levar no borracheiro. Vou ajeitar o pneu, vou botar e vou embora. Você vai, leva, bota o carro e vai embora. Deus abençoe você e você segue. Não é obrigado você também abraçar o indivíduo, não é verdade? Mas só essa atitude de você fazer um negócio desse, você vai desestabilizar o indivíduo. Você vai tirar dele, você vai fazer ele ficar em crise com o sentimento de ódio que ele tem. Ele fica, oxente, como é que é isso? Eu já fiz tanto mal para esse cara vai fazer isso para mim. E ele fica desconfiado, achando que você vai fazer alguma coisa. Mas ele não fez. Você foi, pegou o pneu, levou o borracheiro, voltou, botou, certo? Diz, ó, tu tem um pneu step pneu? Eu tenho, eu vou em casa buscar e trago. Aí vai, traz o pneu step, bota aqui, eu vou levar o seu pneu para o borracheiro. Não precisa não, já estou com o step, eu levo, mas eu vou levar. Eu vou na frente, você vai andando devagar, que esse pneu é pequeno, que eu uso o step, é um pneu pequeno. Você vai devagarzinho, eu vou chegar na frente, vou pedir para o rapaz fazer lá. E você encosta lá no borracheiro, lá na entrada da praia, e a gente vai e troca o pneu e eu vou embora. Pronto, você não fez nada, muito obrigado, nada. Precisando, estou à disposição. E vai embora. Você desestabiliza. Você cria uma crise, um conflito entre o ódio dele e a atitude boa que você fez. Porque o povo ao redor está vendo. E ele fica assim, o que eu faço agora? Então você quebra, como é dito no popular, as pernas do indivíduo, né? Porque ele fica sem saber o que fazer. Né? Então, esse é o objetivo da palavra, agir com amor e misericórdia.
cultivar essa empatia, ou seja, se você vê, ó aqui, se você vê mesmo o inimigo estando em dificuldade, numa calamidade, imagina na casa do vizinho, o seu inimigo, a água está invadindo, ele não tem como tirar, e você tem um caminhão, você vai, encosta o caminhão e diz, ó, vamos botar para cima, para você não perder suas coisas, vamos aí, chama o pessoal dos vizinhos, vamos botando, a água invade, ele não perde nada, porque você sai de caminhão, vai embora de caminhão, carro alto, né? Tira dali, olha, eu tenho um lugar que posso botar lá. Você quer que leve para algum lugar? Deixa na casa da minha mãe, né? Aí você leva. Fica todo mundo surpreso. O inimigo ajudando. O inimigo ajudando. Numa situação de calamidade, você fica olhando assim, o indivíduo vai vir até lhe abraçar. Meu amigo, olha, me desculpe. Não, me desculpe não. Muito obrigado que eu puder fazer. Eu preciso de ajudar. Não precisa ajudar de nada. O que Deus mandou eu vir lhe ajudar e eu vim lhe ajudar. Pronto. Você acabou com aquela inimizade e o indivíduo agora tem gratidão a você. Quebrou as pernas dele, como o pessoal diz, né? Então, então cultivar essa ajuda para o outro é um ato de compaixão ao invés de você desprezar. Tem gente que vê a água invadindo o carro do vizinho. Poxa, o problema é dele. Acaba não vale nada. Não presta. A Bíblia não está dizendo que você tem que ir para dentro da casa dele, não, almoçar com ele, não. A Bíblia está dizendo que você podia ajudar. Auxilie. Ajuda, acabou. Pronto. Ele segue a vida dele e eu sigo a minha. É assim que a gente tem que fazer. Lembre-se da parábola do bom samaritano. Passou o profeta, passou o sacerdote, passou o levita e não ajudaram. O próprio irmão judeu não ajudou. Aí vem o samaritano que era odiado por aquele cara que estava no chão. E o samaritano foi lá, levou ele, cuidou dele, ele pagou o tratamento médico. Botou na hospedaria, que na época o cuidado médico era na hospedaria. Chegava lá, o pessoal ia cuidar do cara doente. Ia dar comida, botar um remédio, certo? Na ferida, cuidar do indivíduo. E aí Jesus mostra isso, certo? Então, quando você faz isso, você mantém o coração puro, certo? Mantém o coração puro. Então a gente vê que a primeira parte desse provérbio ensina que o coração do homem justo deve ser moldado pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor, mesmo em relação aos inimigos, né? Aí o texto continua dizendo que para que o Senhor não veja isso, e isso seja mal aos seus olhos, ou seja, o texto diz que o justo não deve se alegrar com a queda do inimigo. Por quê? Primeiro, Deus observa não somente as nossas ações, Deus consegue ver os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Ele quer que o justo demonstre misericórdia. Ele não quer que ele se regozije, se alegre com o sofrimento do outro, não. E isso é mal aos olhos de Deus. Porque na justiça de Deus não cabe isso. Se alegrar com a desgraça do outro. Tem gente que infelizmente age assim. Se alegra com a desgraça do outro. Com a tristeza do outro, com o sofrimento do outro, mesmo que ele tenha feito sofrimento, e é difícil, a gente sabe que tem gente que cometeu atos de maldade, e ontem mesmo eu ouvi uma história, eu estava lavando meu carro e o rapaz contando uma história de um rapaz que eram dois cunhados, o cara era casado com a irmã dele e teve um desentendimento e o cunhado disse que ia matar o outro, ia matar o marido da irmã. E isso foi aqui no Cabo, e disse que chegou no ponto, aqui no sinal da Coab aqui, e o cara estava no ponto indo para o trabalho. Aí quando viu foi aquela barulho do lado, um tiro. Ele tirou, pegou na bochecha, aí ele caiu. Quando ele caiu e ficou olhando, era o cunhado. E o cunhado veio e deu mais 2 tiros, mas a bala não saiu. E ele disse que ouviu no ouvido, tac, tac, tac. E ele foi se tratar e disse que ia matar o cunhado. E o cunhado saiu daqui e foi embora, parece que para Palmares, se eu não me engano. Não foi isso. Hã?
o que atirou. E aí ele disse que passou um tempo e depois ele foi lá e matou o cunhado. O que levou os tiros matou. Que ia ser morto e não morreu porque a bala não saiu. Você vê uma história dessa, né, é uma coisa muito, algo muito difícil, né, de você fazer, de não querer retribuir esse mal. O sentimento de vingança toma conta do homem e é algo compreensível e ao mesmo tempo incompreensível. Compreensível de que alguém queira agir com vingança, porque o homem separado de Deus, ele tem esse sentimento. Mesmo o homem ao lado de Deus, esse sentimento abriga o homem, o sentimento do coração humano, porque Paulo já disse, né? Olha, a minha natureza, ela é má, nossa natureza é má, então minha alma, ela milita contra a lei do Espírito, ou seja, a lei de Deus. A lei de Deus diz que não é para fazer mal, mas minha tendência é querer fazer. Quantas vezes Paulo não deve ter abrigado o sentimento de vingança no coração por algo que estavam fazendo contra ele, porque Paulo perseguiu a igreja, matou muita gente e depois se converte da forma como nós sabemos que ele se converteu. E ele sempre dizia, eu sou o melhor dos apóstolos porque eu persegui a igreja. Então aquilo ali sempre atormentava ele, né? Embora ele sabia que a vida dele ele tinha uma esperança renovada, uma vida nova, né? Olhando para frente e sigo para o alvo que é Cristo. Mas não tem como você se separar dos sentimentos maus. Ele pode até ter esse sentimento, passar isso na cabeça dele, mas ele não fez, né? Porque Deus falava ao coração daquele homem. Então, outra coisa que o texto diz é que esse comportamento mostra essa coisa de se alegar com a desgraça do outro, um coração endurecido, certo? Então, é preciso se desviar desse sentimento, porque o próprio Deus odeia esse sentimento e vai destinar sua ira para você que está se regozijando com a desgraça do outro. Esse é o grande mensagem do texto. Não faz isso, porque você está trazendo a ira de Deus sobre você também. Deixa a justiça de Deus agir lá e não se alegre com a desgraça que acontece com o outro, não. Certo? Porque Deus está exercendo sua justiça. Então, se Deus ele é justo e ele é imparcial nas suas ações, ele vai tratar com justiça aquele seu inimigo e vai começar a tratar você também, porque você está se alegrando com a injustiça, com a desgraça que pode estar acontecendo ao outro, aos seus olhos. Então, Paulo diz aqui, em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu irei recompensar, diz o Senhor. Então, o versículo 18 nos revela esse aspecto desse relacionamento de Deus com os seus filhos e sua justiça. Deus age com justiça com todos nós. Ele não lembra que nossas atitudes e reações à queda do inimigo estão sendo observadas por Deus. Se nós nos regozijamos, Deus reprova a nossa atitude e por conta disso Ele vai nos corrigir. Então é isso que o texto quer chamar a atenção. Cuidado com os sentimentos que se abrigam no coração, porque do mesmo jeito que Deus corrigiu aquele, Ele vai corrigir os seus pensamentos e atitudes e ações erradas. Amém? Amém. Vamos orar, irmão André, para a gente encerrar.